O que você entende por multirrealidades, né? A gente vê muito isso, multidimensionalidade, multirrealidades. Hoje em dia, né, é uma linguagem até que comum. Então, eu pesquisando sobre isso, sobre como isso reflete na minha vida, né? Porque muitas das vezes a gente estuda, ou então a gente busca textos, ou lê livros, e na área científica, na área filosófica, na área, vamos dizer, em vários tipos de abordagem, e a gente começa a ficar assim um pouco, vamos dizer, até confuso, né? A ciência fala uma coisa, a filosofia fala outra, as tradições falam outra, mas assim, o que eu tenho percebido dentro daquilo que eu posso entender, né, que eu compreendo, é que nós vivemos. A questão é o seguinte: eu vivo uma realidade factual, material, onde eu preciso trabalhar, onde eu preciso ganhar meu dinheiro, que eu preciso me manter, né, me alimentar bem, ter saúde, ter bons relacionamentos. Sim, isso é uma realidade factual. Entretanto, muitos de nós também temos, vamos dizer, propósitos, ideias, e que podem trazer um mundo diferente. É interessante porque essa questão das multirrealidades é uma questão de experiência da alma, do espírito, acredito. Muitas vezes você se liga a determinado tipo de tema, determinado tipo de conceito, determinado tipo de filosofia, de ideologia, então você cria toda uma situação em torno disso. E você atrai experiências com relação a isso. Muitas vezes, quando a gente está muito num processo assim de muita busca guerreira, né? Está muito assim ligado a muita questão, vamos dizer, de competição, a gente atrai isso para a nossa vida, atrai essas experiências de competitividade, né? Não dizendo que isso é bom ou ruim, também são experiências que a nossa alma precisa passar. De repente, a gente está naquele momento mais interno, onde a gente vai buscar conhecimentos mais espirituais, onde vai estar realmente interessado numa meditação, de buscar trazer, né, algo mais interno, né, que a gente tenha dentro do escopo, vamos dizer, transcendental, espiritual, e a gente se liga a essa experiência. Muitas vezes você está ligado num processo de trabalho, de sucesso, de querer conquistar, né, materialmente. Quer dizer, cada um de nós tem um universo de realidades, são várias realidades mesmo. Então eu acredito que muitas das vezes quando a gente, por exemplo, está com dificuldade em determinados temas, assuntos, e que vem para que a gente possa fazer uma experiência, colocar um pouco da nossa atenção em determinado tipo de situação, é porque realmente a gente atraiu aquilo. Não é por acaso que às vezes as situações se apresentam. Mas a minha vida tem tanta coisa negativa, eu não atraio essas coisas negativas. Mas de repente, essas coisas, se a gente começar a perceber, outro dia eu estava falando, não, esse negócio de ficar ter que resolver problema todo dia é muito cansativo, mas a gente veio aqui fundamentalmente para aprender. E os desafios, os problemas, é que vão fazer a gente sair da zona de conforto. Tem um professor que fala assim, a gente veio aqui para transformar a energia em consciência. É muito interessante isso, porque na maioria das vezes, você sai de uma energia e vai para outra e fala, nossa, mas quando você está lá na frente, você fala assim, poxa, mas quando eu estava lá para trás, se eu soubesse disso, eu tinha agido diferente. Não aconteceu isso? Então, assim, no momento que a gente está vivendo um processo de conflito, de muita dor, de sofrimento, fica difícil a gente realmente entender que esse processo é um processo que a gente está passando, que a nossa alma, de alguma forma, entrou nessa frequência dessas energias, para que a gente possa realmente regimentar forças, energias, para superar isso e dizer, poxa,
Ainda bem, lá na frente eu passei por isso, já sei como eu posso me conduzir da agora para frente com relação quando eu tiver esse tipo de situação. Ah, mas é tudo mil maravilha? Não. Realmente, quando a gente está depressivo, quando a gente está... E a depressão, ela vem... Eu já tive depressão, mas também consegui lidar com ela, porque eu entendi que aquele processo, né, depressivo, ele vinha para poder me alertar num processo de estagnação, que eu estava com relação a ideias, a pensamentos, com relação a determinado tipo de comportamento e atitude. Então, às vezes, a depressão vem para poder falar assim, poxa, sai disso, sai desse processo aí. Você tem que dar um upgrade. Se a situação não está resolvida da forma que você está, a sua vida, e você fica deprimido, infeliz, é porque a gente está conduzindo as coisas de uma forma que não é a forma adequada. A melhor forma que a gente pode realmente achar e dar um encaminhamento diferente. Então, quando a gente descobre assim, poxa, eu tenho que talvez trazer uma mudança de paradigmas, de padrões, para que eu possa realmente dar um upgrade na minha consciência, de entender o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, por que que eu atraio determinadas experiências, relacionamentos, relações, a parte de trabalho, a parte da gente estar com dificuldade financeira, econômica. Se a gente se aprender a isso, a determinados tipos de, vamos dizer, eventos negativos, a gente realmente vai ficar estagnado. E aí é o perigo da doença mesmo, instalar e ficar crônica, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai sair de uma situação, mas esse processo de avanço e tem a ver muito com essa questão da gente estar realmente disponível. Eu entendo assim, quando a gente não consegue lidar com uma realidade e a gente fala, poxa, procurei fazer isso, fazer aquilo e tal, não consegui. Eu entendo que é melhor a gente entregar. Fazer uma entrega e dizer, olha, eu estou entregando para que as situações aconteçam da forma que tem que acontecer. Porque eu não estou conseguindo vislumbrar uma proposta ou um tipo de conduta, de atitude, de pensamento que pode realmente me dar uma resposta que eu estou necessitando. Então, a entrega nesse sentido não é uma entrega, eu vou cruzar os braços, não, é uma entrega de estar atento aos sinais e observar com uma certa, vamos dizer, cautela aquilo que está ao entorno. Por exemplo, eu tenho visto muito assim, as pessoas falam, mas a pessoa ela teve uma experiência de ufologia, ela saiu do corpo, ela tem como que a pessoa acha que ela vai ter um nível de saúde mental quando ela fala que foi para outros planetas, teve com outros seres, conversou com outros seres, mas isso é a realidade da pessoa. Então, muitas das vezes a gente fala assim, não, aquela pessoa está louca, mas por quê? Se ela está tendo essa experiência e para ela tem alguma validade, é porque ela está realmente no universo de frequências vibracionais diferentes. Então, é realmente interessante a gente falar, poxa, não acredito nisso, que tem vida após a morte, que tem a ressurreição, a ascensão, que nós vamos estar nascendo e renascendo várias vezes aqui em outros planetas. Por que tem todas essas realidades? Porque realmente a nossa mente, o ser humano e o universo é vasto e infinito. E muito difícil a gente poder querer julgar, olha, isso aqui é verdadeiro, não é verdadeiro, quando a experiência não está na nossa própria mão, na nossa própria condução, está na experiência do outro. Então, assim, eu achei trazer esse tema, porque hoje a gente vê muito as pessoas falando isso, né? Tem diversos assuntos na internet. A internet é vamos dizer, um celeiro, né, de muitas informações, que são informações que poderiam ser boas, não tão boas, mas que dão essa vazão, né, a essa expansão mental para que a gente possa fazer a nossa pesquisa, né?
inclusive espiritual, energética, vibracional e consciencial. Namastê, gratidão.